Bom dia, eu de novo. Dessa vez, depois de um mês e meio mais ou menos, desde o último. Bom, o que eu tenho para falar de diferente hoje é que agora eu vou manter uma constância. Eu quero fazer pelo menos 2 vídeos por mês, de 15 em 15 dias mais ou menos. E quero ver onde isso vai dar. E ainda manter a forma de registro, como um diário, né, no caso. E bom, desde lá até agora, que eu posso atualizar vocês aqui, eu estou casado agora, estou no meu apartamento, na minha casa. E como no último vídeo eu falei sobre preocupado, sobre estresse, sobre estar com medo. E querendo ou não, isso acontece. E o bom é que, assim, eu tava muito nervoso, com muito medo, meio que à toa, entre aspas. Porque até então tem sido muito tranquilo, muito bacana. E, bom, querendo ou não, dificuldades tem, existem, e para todo mundo, e por hora tá tudo tranquilo. Do jeito que as coisas estão caminhando. Então eu queria esclarecer também algumas coisinhas da motivação desse canal em geral, porque o que eu quero para esse projeto em si é só arquivar os meus pensamentos e tudo mais, mas também eu gostaria de explanar os meus pensamentos para outras pessoas, saber o que elas pensam e se elas concordam ou discordam de mim, meio que num método de pensador de época, né? Mas não que eu me considere um pensador, até porque eu não sou um estudioso, não sou um grande pensador. Eu me considero um curioso, um grande curioso. Então, quando eu faço esses vídeos é pensando no que eu posso tirar de aprendizado com outras pessoas e eventualmente ensinar outras pessoas do que eu aprendi. Então, é mais focado para isso, mais virado para isso, para que eu consiga aprender mais com outras pessoas, saber sobre os meus próprios pensamentos, chegar em conclusões sobre os meus próprios pensamentos e ver o que eu consigo tirar disso. E sem contar do ponto de ser um registro geral. Bom, que eu posso olhar lá para frente, voltar nesses vídeos e olhar, pensar, ver como eu pensava antes, quanto mais novo, e ver sobre o que eu aprendi ao longo do tempo. Fazer um comparativo, né? Então, é mais um teste que eu tô fazendo, mais um estudo científico, entre aspas, sobre mim mesmo, né? Hoje eu não tenho um tema focado, um tema central, que é a formulação que eu quero pegar para esses vídeos, ter um tema em específico para eu fazer um monólogo aqui, uns 10 minutinhos, só falando sobre o que eu penso, sobre o que eu acho. E com o tempo, não sei se alguém acompanha ou se alguém está vendo, mas com o tempo ter comentários e respostas sobre o que eu disse e ver sobre o pensamento geral. Hoje eu quero deixar também um questionamento, mas eu faço isso pro final do vídeo. Mas o que eu posso dizer, além dessas atualizações, é que por mais que dê medo, por mais que seja difícil, por mais que seja até assustador, vale a pena. Não falo só do casamento, também não só do canal, mas para qualquer coisa. Eu não sei se você que está assistindo às vezes está com planejamento, está com uma ideia e está preocupado, está com medo de que as coisas deem errado, porque é o comum, é o normal a gente sentir medo desse tipo de coisa. É normal a gente ficar preocupado com as coisas, ainda mais com os nossos próprios planejamentos, as nossas ideias. Muitas vezes a gente acha que não é o bom o suficiente para isso.
E o que eu posso convidar você a fazer é tentar. Esse projeto mesmo, por mais que seja só gravar e postar, me deixou muito receoso a princípio, me deixou muito nervoso a princípio. E ainda me deixa nervoso. Eu posterguei essa gravação por um bom tempo. Igual eu posterguei postar o outro vídeo por muito tempo. Então eu recomendo para que tente, para que faça, para que você não necessariamente se esforce, mas que dê pelo menos o primeiro passo. Porque depois do primeiro passo as coisas ficam mais tranquilas. Parece um papo de coach, parece que todo mundo já disse isso, que todo mundo sabe, mas é porque funciona. É por isso que é repetido, por isso que é falado várias vezes, porque funciona, porque dá certo. Porque é assim que a coisa caminha. Se não fosse a repetição, não fosse o hábito, não fosse o costume, as coisas não dariam certo. E você vê diversos exemplos disso no dia a dia. Tem pessoas que fazem academia e no começo elas não tinham essa vontade. E com o tempo se tornou hábito. Eu, por exemplo, sou musicista. Eu aprendi violão faz um bom tempo. E se não fosse a prática, não fosse a repetição e não fosse a vontade também, eu não teria aprendido. Eu teria abandonado, eu teria deixado de lado. Lógico que a motivação também é um ponto muito importante, mas a motivação também você encontra ela no meio do processo. Por exemplo, de novo com quem fez academia, com o tempo vê que dá resultado. Que fazendo academia ela começa a ter uma saúde melhor, começa a ter mais disposição, começa a ver os traços físicos da coisa, começa a ver a musculatura se formando. E isso é um ponto de motivação, tal qual quem toca. Aprende uma música e depois aprende outra e depois aprende novas técnicas no instrumento que já tocava e com o tempo vai se tornando mais motivador porque você vai aprendendo mais e vai desenvolvendo novas técnicas, sim, e é um modo de motivação. Esse projeto, por exemplo, até então eu só tenho um vídeo, dois contando com esse, e por hora não tenho que me motive a não ser outras motivações, não o próprio projeto. Eu quero fazer isso porque é uma forma de registro, é algo que eu pelo menos posso desabafar sobre os meus pensamentos e sobre os meus planos. E quem sabe, mais pra frente, mais pro futuro, às vezes isso dê certo e eu trabalhe somente com isso e possa conhecer outras pessoas que gostam de falar sobre seus pensamentos, que gostam de não bem palestrar, colocar entre aspas, palestrar sobre o que acha e sobre o que pensa e conhecer pessoas que façam o mesmo. Então, tudo tem um propósito e um motivo. O meu é que isso aqui dê certo e seja uma fonte de renda e também de reconhecimento. Lógico que todo mundo quer ser reconhecido, mas nem todo mundo merece. E não dizendo que eu mereço, mas que sim, seria muito legal de poder explanar meus pensamentos em outros lugares e conhecer novas pessoas que tenham pensamentos parecidos ou até mesmo distantes e a gente fale sobre isso para que eu aprenda e entenda outras coisas também. O que me motiva a fazer isso em geral é a minha curiosidade quanto às coisas. É o que eu quero saber, o que eu quero aprender sobre as coisas, é o que move os pensamentos das pessoas, é o que baseia o pensamento das pessoas. Então, em geral, da minha motivação e do meu porquê de fazer isso é descobrir sobre as outras coisas, é aprender, é sobre a curiosidade. Por isso eu me dou um título de curioso, de grande curioso, porque eu quero aprender com outras pessoas. E o que eu queria deixar de pergunta para vocês que assistem é qual a sua motivação para as coisas? Por que vocês fazem o que fazem? Por que vocês trabalham o que trabalham? Por que vocês gostam do que gostam? Mas principalmente o que move vocês a fazerem as coisas que não gostam? O que move vocês a trabalhar?
que move vocês a estudar, o que move vocês a planejar coisas para o futuro. As coisas chatas, as coisas difíceis. E se você estiver assistindo e tiver tentado a comentar, você é bem-vindo. E agora eu vou manter essa escala de vídeos. Então, vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.